Fala pessoal, tranquilo? Quem está falando aqui é o professor Samuel Saviski e a gente vai trabalhar hoje com o conceito de corrente elétrica, beleza? Bom, a primeira coisa que se deve trabalhar, qualquer coisa que você vai estudar, é alguns conceitos iniciais, então eu sempre começo as minhas aulas com esses conceitos. O conceito inicial para a gente é a definição do que é uma corrente elétrica. Por definição, corrente elétrica é o fluxo ou movimento ordenado de cargas elétricas. Só que, normalmente, o aluno, quando ele pensa em carga elétrica, ele acha que é só prótons e elétrons que podem se movimentar. Não. Na verdade, eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá? Existem três tipos de condutores. Primeira espécie, segunda espécie e terceira espécie. O que vai classificar esses condutores é quais portadores de cargas que podem andar livremente nele. Então, para um corpo ser um condutor, eu tenho que ter portador de cargas livres. Tá certo? Em um sólido, quem pode se movimentar livremente são os elétrons. Em um líquido, por exemplo, soluções eletrolíticas, eu tenho íons livres. Por exemplo, quando eu jogo um sal em uma solução, eu tenho Na+, Cl- ali se movimentando. Em um meio gasoso, eu tenho elétrons mais íons. Tá? Vamos dar uma olhada a ver como que isso acontece. Bom, tem um gifzinho aqui, eu tenho um condutor no estado sólido. Se ele está no estado sólido, eu tenho um retículo cristalino, por isso que eu tenho esses átomos aqui bem dispostos, e eu tenho os elétrons livres aqui, que são elétrons da camada de valência, que ficam indo de um átomo para o outro, de outro para um. Nos químicos chamam isso daqui de mar de elétrons, certo? Perceba que esse movimento ele é todo caótico e desordenado. Nesse caso, eu não tenho caracterização de corrente elétrica. Mas, o que a gente vai fazer? Aqui, eu coloquei uma diferença de potencial. Na verdade, eu coloquei um polo positivo desse lado e um polo negativo aqui. Se eu colocar um polo positivo e um polo negativo aqui, tem o que a gente chama, vai estudar mais a fundo, de diferença de potencial. Quando eu coloco um polo positivo aqui, eu estou puxando essas cargas. E quando eu coloco um polo negativo, eu estou repelindo. Essas cargas vão se movimentar preferencialmente para a esquerda. Nesse caso, eu tenho a definição de corrente elétrica. Tá? Beleza? Como que eu consigo, então, ter essa corrente elétrica? Por exemplo, numa pilha. Numa pilha eu tenho um polo positivo e um polo negativo, só que aqui o desenho está invertido. Aqui está o positivo e aqui está o positivo. Os elétrons saem do negativo e vão para o positivo. Por que eu coloquei esse desenho aqui? Porque a definição de corrente elétrica ela saiu antes mesmo de a gente conhecer o elétron. O elétron foi descoberto ali em 1890 por Thomson. Né? Então a gente não sabia o que se movimentava aqui dentro. A gente achava que o corpo positivo era um corpo que tinha crédito para doar alguma coisa para um corpo negativo. Era mais ou menos essa ideia. Então estabeleceu-se lá atrás que a corrente sairia do sentido positivo e ia para o sentido negativo. Por isso que a gente chama esse sentido de corrente convencional. A corrente convencional a gente sempre vai representar um izinho e saindo do positivo e indo para o negativo. Mas realmente o que está acontecendo são os elétrons se movimentando do negativo para o positivo. Esse sentido aqui da lupa é o sentido real e esse sentido é o sentido convencional de corrente. Tá certo? Vamos ver como fica essas correntes, essa movimentação de carga, por exemplo, em uma solução eletrolítica. Em uma solução eletrolítica, então eu tenho aqui um potencial positivo, um potencial negativo, ou seja, uma placa positiva e uma negativa, e eu joguei aqui um sal. Eu vou ter Na+, Cl-. Então o Na eu representei pelo positivo e o Cl pelo negativo. Eu vou ter uma corrente, eu vou ter movimentação iônica. Então essa corrente a gente chama de corrente iônica. Tranquilo? Vamos lá. E em um gás, como que acontece? Bom, aqui eu tenho uma lâmpada, essas fluorescentes. Isso aqui é um exemplo de uma corrente em gases. Eu vou ter um polo negativo, aqui por exemplo, e um polo positivo e um polo negativo. E aí alguns elétrons vão ser arrancados desse polo negativo e vão vir para cá. Ó. No meio do caminho, esses elétrons vão encontrar gases. Essa colisão pode acontecer três coisas quando o elétron colide com gás. Eu posso só vibrar esse gás, eu posso excitar esse gás, e quando ele é desexcitado, essa molécula, desculpa, ela é desexcitada, ela emite luz, isso é por isso que a gente vê a luz, certo? Dessas lâmpadas. Ou eu posso ainda retirar elétrons, eu posso ionizar esse gás. Quando eu ionizei esse gás, então ele ficou positivo porque eu retirei um elétron. Então já tinha esse elétron, retirei mais um, ele vai andar para cá. E esse íon vai para cá. Ó. Então em um gás eu tenho elétrons mais íons se movimentando. Por isso que a gente tem essa diferença no conceito de corrente elétrica. Beleza? Então para ter corrente elétrica tem que ter movimento ou fluxo ordenado de cargas elétricas. Pode ser elétrons, pode ser íons ou pode ser íons mais elétrons. Fechou?
Vamos lá. Bom, existem dois tipos de corrente. E aí eu vou colocar um símbolo que muita gente vai gostar muito e conhece essa banda e adora o som desses caras aqui, ó, que é o AC/DC. Professor, mas tem esse raiozinho aqui, para representar a corrente elétrica. Como assim para representar a corrente elétrica? Bom, AC significa corrente alternada e DC significa corrente contínua, só que aqui corrente direta, tá? Do inglês, mas para a gente chama de corrente contínua. Qual é a diferença dessas duas correntes, então? A corrente alternada, esses portadores de cargas, eles vão ter sentido alternado. Ora eles andam para a direita, ora andam para a esquerda. Ora para a direita, ora para a esquerda. E assim por diante. A corrente contínua vai fazer com que esses caras, esses portadores de carga, não sei se são elétrons, o que a gente está falando, portadores de cargas, eles vão andar sempre no mesmo sentido. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, tem um sentido aqui, isso aqui não está alternado ainda, que eu não achei uma figura boa para colocar aqui. Mas vamos pegar aqui, ó. Esses elétrons estão andando para cá, ó. Muito provavelmente porque aqui é negativo e aqui é positivo. Então eles estão andando para cá, para a direita, certo? De repente, eu vou deixar esse lado aqui, ó, positivo, e esse lado negativo. O que vai acontecer com esses elétrons? Todos eles vão andar para cá, ó. Nossa, então, aí depois eu inverto de novo. Então, eles estão andando para cá, aí eu inverti a polaridade, eles vão andar para cá. Eles andam para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Onde eu tenho esse tipo de corrente elétrica? Por exemplo, as usinas geradoras de energia elétrica trazem esse tipo de corrente elétrica para a gente. Então, quando eu ligo um dispositivo na tomada, qualquer dispositivo que está sendo ligado na tomada, ele está recebendo uma corrente alternada. Beleza? E corrente contínua? Para ser corrente contínua, esses elétrons aqui eles têm que andar sempre no mesmo sentido. Então, o que vai acontecer? Se aqui, desse lado direito aqui, ó, estou aqui, ó. Se desse lado direito aqui é positivo e aqui é negativo, isso vai ter que ser sempre assim. Isso acontece aonde? Por exemplo, em pilhas. A pilha ela não fica alternando esse polo aqui, ó. Esse polo aqui que é positivo, aqui, ó, ele vai ser sempre positivo e esse vai ser sempre negativo. Então, eu vou ter sempre esse movimento ordenado. Mais uma vez, para lembrar aqui, ó, olha o que está acontecendo aqui. Ele está representando o sentido, porque aqui é positivo, apaguei ali, ó. Ele está representando o movimento, o sentido real de corrente. Se eu fosse representar, por exemplo, lá em uma questão vestibular, aparece assim, ó. Isso aqui, ó, sentido convencional. Beleza? Então, existem dois tipos de corrente. Vamos ver o gráfico desses dois tipos de corrente. Quais são os gráficos? A corrente alternada, eu tenho sentido alternado. Então, perceba que a hora ela está para esse lado aqui em cima. Certo? Deixa eu pegar um marca-texto amarelo. A hora ela está aqui em cima. A hora ela está aqui embaixo. A hora ela está aqui em cima. A hora ela está aqui embaixo. E a corrente contínua, ela vai estar sempre no mesmo sentido. Essa corrente aqui, além de ser contínua, ela é constante. Cuidado, porque uma vez apareceu um gráfico assim, ó. Vou desenhar ele aqui, ó. Quer ver? Ó? Apareceu assim, ó. Deixa eu deixar aqui o pretinho. Um gráfico assim, ó. Aí o aluno falou assim, professor, né? Ele está tudo acima do eixo aqui, ó. Esse gráfico de corrente alternada não é alternada. Como eu não invadi esse eixo aqui para baixo, que nem eu fiz aqui, ó. Eu invadi o eixo para baixo, aqui eu não estou invadindo. Certo? Quer ver, ó? Deixa eu pegar um pouco para mostrar para você. Aqui, ó. Aqui eu invadi a parte para baixo, aqui eu não estou invadindo. Então, isso aqui é uma corrente contínua, mas variável. Então, o que está acontecendo? Esses elétrons estão andando para o mesmo lado, só que hora eles andam mais rápido, hora mais devagar. Hora mais rápido, hora mais devagar. Isso é corrente contínua. Aqui também é corrente contínua, porque eu não estou invadindo esse eixo, não estou mudando de sentido. Tá certo? Então, quer dizer que eu poderia ter um gráfico de corrente alternada assim, por exemplo? Pode. Inclusive, esse gráfico é chamado de dente de serra. Beleza? Então, corrente alternada, sentido alternado. Produzido aonde? Por exemplo, em usinas geradoras de energia, quando eu ligo alguma coisa na tomada. Corrente contínua, pilhas e baterias. Certo? Vamos lá, vamos continuar a nossa viagem pelo mundo da corrente aqui. Aqui, moçada, vamos fazer um estudo matemático de corrente elétrica. Por definição, como corrente elétrica é um fluxo de cargas, se eu pegar a quantidade de carga que atravessa uma região em determinado tempo, eu tenho corrente. Fluxo é isso, alguma coisa atravessando algum lugar em determinado tempo. Então, pela definição de corrente elétrica, eu posso falar que a corrente elétrica média
é a quantidade de carga que atravessa uma determinada região de um condutor em um determinado tempo. Carga é medida em couro, certo? Carga vai ser sempre medida em couro. E tempo em segundo. Essa unidade combinada aqui, ó, eu vou ter uma unidade derivada que é o ampere. Então, corrente elétrica medida em ampere. Vamos lembrar de algumas coisas que a gente estudou lá no começo do ano, ou que você já estudou no início da matéria. Eu devo lembrar o seguinte, que a carga, então, ela é sempre múltipla de N. Ou seja, qualquer corpo que tiver alguma carga vai ter que ser múltiplo inteiro da carga elementar. Não posso ter meia carga do elétron. Beleza? Lembra dessa fórmula? E aí a gente viu essa fórmula aqui agora. Não vi. Viu sim. Se eu multiplicar cruzado, a carga vai ser a corrente vezes o tempo. Então a gente tem o kit, a gente tem o Ken. Se eu igualar essas duas equações aqui, a gente tem o net. Então basicamente corrente elétrica você vai usar só essas três fórmulas, certo? Vamos ver o que é cada coisa aqui, ó. Que é a carga elétrica medida em couro, certo? Isso no sistema internacional. A intensidade de corrente em ampere, o intervalo de tempo em segundos no sistema internacional, a carga em couro e o número de elétrons aqui, o número de portadores de carga, que normalmente são elétrons, de boas, tá certo? Professor, eu já ouvi falar de uma corrente chamada de corrente iônica. Como que eu calculo essa corrente quando é corrente iônica? Aqui, voltando para essa fórmula aqui, ó, vou apagar aqui no começo, ó. Volta para essa fórmula aqui, ó. Como que você vai trabalhar com corrente iônica? Vocês estão vendo essa carga aqui, ó? Essa carga aqui, eu vou ter que somar a carga dos íons positivos e dos íons negativos. Então, eu vou somar o módulo. Passou 10 coulombs de íon negativo e mais 10 coulombs de íon positivo. Eu tenho 20 coulombs. Você vai somar o módulo das duas cargas e dividir. Porque é a carga total que está atravessando uma região, certo? Então, se aparecer corrente iônica, não tem problema. É só você pegar o módulo das cargas ali, tá? Vamos lá. Eu queria que você tomasse muito cuidado com isso. Por quê? Porque a carga elétrica ela pode ser medida em dois sistemas de unidade. Um sistema que é o internacional, que a gente sabe que se eu multiplicar ampere vezes segundo eu vou ter coulomb. E esse sistema que é o sistema usual, galera. O sistema usual é o ampere hora. Esse sisteminha usual, que é o ampere hora, é muito importante para a gente. Olha só, estão olhando aqui? Então, por exemplo, por que a gente usa isso daí? Um aluno uma vez me perguntou. Eu falei, tá bom, vamos pensar na bateria. Carga, a quantidade de carga que uma bateria de um celular tem. O seu celular, a bateria acaba ou demora para carregar na ordem de segundos ou de horas? De horas, às vezes quando eu estou usando muito, dura 10 horas, dura 4 segundos. Então, não é mais fácil medir a carga pelo tempo que eu uso ela, certo? Sim. A mesma coisa que velocidade, porque nos carros eu trabalho em quilômetros por hora e não em metros por segundo, que é o sistema internacional. Porque um carro, ele vai andar aí na ordem de quilometragem, ele não vai andar, vou pegar um carro para andar 100 metros, eu vou a pé. Mas aqui em Maringá eu trabalho em quilômetros, isso demora horas, certo? Aqui, sei lá, em qualquer cidade aí que você quiser, certo? Então é ampere hora. Essa unidade é muito usual. Quando você vai comprar uma bateria, é muito comum o pessoal perguntar assim, olha, você quer uma bateria de 60 ampere, 70 ampere, 100 ampere? Cara, se sair uma corrente de 70 ampere ou de 100 ampere numa bateria, vai queimar todo o seu carro. Na verdade, se você for olhar lá na frente, lá em cima dessa bateria, você vai ver 100 ampere hora, 60 ampere hora. Quando a pessoa te oferece a bateria nessa unidade, ele está querendo dizer ampere hora. Tranquilo? Vamos lá. Então, 3 formulinhas só, tá? Agora, eu quero trabalhar com vocês alguns exemplos, tá? E chamar a atenção aqui, eu pedi até para você tomar um pouco de cuidado com esses exemplos. Ele vai falar assim, qual é o valor da carga que atravessa o condutor nesse intervalo de tempo e a corrente média? Ele me deu esse gráfico. Aí o aluno vai querer, a primeira coisa que vai vir na cabeça dele é querer usar essas 3 fórmulas. Aí ele vai usar o kit. Quando ele usa o kit, ele fala, mas qual o valor de corrente que eu vou pegar? Esse tem infinitos valores, não dá para usar o kit. Porque eu não tenho uma corrente constante. Professor, então o que eu faço? Existe um macetezinho. Sempre que você multiplicar o eixo das ordenadas pelo das abscissas e der alguma coisa que você conhece, a área desse gráfico vai ser essa coisa. Por exemplo, se eu multiplicar I vezes T me dá a carga. Então, se eu calcular a área do quê? Dessa figura aqui, ó. Desse trapézio aqui, ó. Essa área aqui, ó. Toda essa área aqui, ó.
Nossa, que ruim pintar isso aqui. Mas essa área aqui, beleza, galera? Se eu pegar essa área aqui e calcular, eu tenho a quantidade de carga. Então, toda vez que você tiver um gráfico de I por T, a área vai te dar a carga. Calculando essa área, aqui embaixo eu tenho a base maior, lembra que no trapézio as bases são os lados paralelos. Aqui em cima eu tenho a base menor. Então, base maior, 4, base menor, 2. Ó. Dividido por 2, vezes a altura. Quem que é a altura? A altura é isso aqui, ó, é 10. A altura é o lado perpendicular às bases. Calculando, cheguei em 40 coulomb, certo? Agora, ele me pediu a corrente média. Por definição, corrente média é a carga total que passa em um determinado tempo. Olha lá, ó, 4 amperes. O que o aluninho cabeça de bagre fez e você não vai fazer? Ele pegou o valor médio, 10 mais 0 dividido por 2 vai dar 5. Não é média aritmética, galera. Tá bom? Certo? Então a corrente média aqui vai ser de 4 amperes. Se liga, cuidado com esse tipo de gráfico. Vamos lá, mais um probleminha aí. Ah, antes que eu pular ali, cuidado, tá? Existe aqui uma tabela muito importante, que é uma tabela de prefixo e submúltiplo. Quais são os submúltiplos mais utilizados aqui pra gente? Esse daqui, ó, vou destacar aqui em vermelho, que é o milli, o micro, o nano e o pico. Milli é 10 a menos 3. Toda vez que aparecer um M minúsculo, por exemplo, aqui na frente do 4 MA, é 4 miliampere. O milli significa 10 a menos 3. Se aparecer o micro, esse Uzinho aqui que é o Mi, vai ser 4 vezes 10 a menos 6. O nano, que é esse Mzinho, vai aparecer 4, vai ser, por exemplo, 4 vezes 10 a menos 9. E assim por diante. Os mais importantes são esses 3 aqui, esses 4 aqui. Aqui em corrente aparece muito milho, tá? Vamos ver como aparece esse milho aí, quer ver? Olha só, ele vai me dar uma outra questão aqui, essa questãozinha da Unicamp, quer ver? Ele fala assim, considere um drone que utiliza uma bateria com carga de 900 mAh, certo? Se o drone operar por um intervalo de tempo de 90 minutos, a corrente média fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo será... Vamos lá. Galera, vou usar o kit, né, professor? Posso. Vou usar o kit. A diferença é que eu coloco um Q maiúsculo aqui. Aí o pessoal tem sempre mania de trabalhar em segundos. Cara, não precisa. Se eu estiver no sistema internacional, sim. Como eu saberia que eu estaria no sistema internacional? Se a carga aqui, ó, riscando em vermelho, tivesse dado em coulomb, aí eu trabalharia. Como a carga aqui está em horas, eu vou ter que transformar esse tempo aqui em horas. 90 minutos, 1 hora e meia. Eu deixei as unidades, mas você não precisa fazer isso. Eu deixei as unidades para você ver que vai sumir. Quer ver? Eu deixei 900 mAh e 1,5 H. Passei de 1,5 dividindo. Olha o que a gente pode fazer com esse H. Cortar. Vai ficar MA. Já saiu em miliampere. O aluno que transformou tudo isso, fez um monte de conta, correu o risco de errar. Então a resposta correta aqui, ó, B de bola. Beleza? Mais o probleminha da Unicamp. Vamos lá. Olha só, para a gente fechar nossa aula, mais um exemplo do problema da Unicamp aqui, ó. Então ele deu esse exercício para a gente. Ele fala assim, ó, tecnologias móveis como celulares e tablets têm tempo de autonomia limitado pela carga armazenada em suas baterias. O gráfico abaixo apresenta de forma simplificada a corrente de recarga de uma célula de bateria de íon lítio em função do tempo. Considere uma célula de uma bateria igualmente descarregada que é carregada seguindo a curva de corrente. Sua carga no final será, de novo, eu olho para esse gráfico aqui, é um gráfico de corrente pelo tempo. Só que eu tenho que tomar cuidado com a unidade. Olha a unidade de corrente aqui, ó. A unidade de corrente, miliampere. A unidade de tempo, horas. Então, se eu calcular essa área aqui, doutora, o que vai acontecer? Eu vou achar a carga. Se eu calcular toda essa área desse trapézio aqui, ó. Só que eu vou achar a carga em qual unidade? Você está multiplicando o quê? Você está multiplicando miliampere por hora. Então, você vai achar a carga em miliampere hora. Beleza? Então, vamos lá fazer isso. Professor, mas a resposta está em coulomb. Deixa isso para o final. Se quisesse, você poderia transformar já. Só que aí o aluno acaba errando aqui, ó. Ele poderia já transformar agora a corrente em ampere e o tempo em segundos. Vamos fazer isso depois. Calculei a área, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembra? As bases são os lados paralelos. Então, a base maior, 4. Eu
eu coloquei 4 aqui. A base menor. A base menor aqui, ó. A base menor vai ser, ó, 2. 2 não, perdão, 1,5. 1,5, ó, até aqui, ó. E a altura, aqui, ó. A altura, 1.200. Você calculou, você chegou em 3.300. Vários alunos chegaram nesse exercício, quando aconteceu esse vestibular, e falou, professor, vamos entrar com recurso porque a questão está furada. Aí eu calculei os 3.300, falei, olha, tem 3.300, só que cuidado. Ele esqueceu dessa unidade, só calculou a área. Eu não falei que isso aqui estava saindo em miliampere-hora? Não tem nenhuma resposta aqui, ó. Estão todas em cold, então eu tenho que transformar para miliampere-hora. Vamos fazer essa transformação. Lembra que mili é 10 a menos 3. E lembra que para estar no sistema internacional, horas tem que ser dado em segundos aqui, ó. Por isso que eu vou fazer isso aqui, ó. Essa hora aqui vai ser dada em segundos. Melhorando aqui, deixei 10 a menos 3 e 3,6 vezes 10 a terceira. Por que o prof deixou 10 a terceira ali? Para cortar isso, ó. Corta isso com isso. 3,6 vezes 3.300, aí deu 11.880. Só que, como você pode ver, aqui está em ampere. Aqui, ó. Vou pegar até o ponteirinho para mostrar para você. Aqui está em ampere, aqui está em segundo. Ampere vezes segundo é coulomb. Beleza, galera? Então, tome cuidado. Então, o gabarito dessa questão aqui é B. Tá bom? Bom, agradeço muito a vocês. Não esquece de olhar na descrição do vídeo, porque eu coloquei uma lista em PDF para vocês, um link com uma lista com 12 exercícios para vocês treinarem, tá certo? Beijo no coração, abraço.